Então, boa noite, pessoal. Já iniciei a gravaçãozinha da nossa aula. Todo mundo está visualizando os slides? Sim. Ótimo. Então vamos dar continuidade, pessoal, de onde a gente parou. Nós faltamos aí um assunto para a gente encerrar a dosimetria da pena, né? Nós vimos na última aula a dosimetria, a aplicação da pena privativa de liberdade, né? Nós vimos que a dosimetria no nosso sistema ela se dá em 3 fases. Lá na primeira fase nós temos a análise das circunstâncias judiciais, certo? Na segunda fase nós vamos aplicar as agravantes e atenuantes. E na terceira fase, nós temos aí as causas de aumento e causas de diminuição, também chamadas de majorantes ou minorantes. Tranquilo, pessoal? Vocês devem ter estudado lá no primeiro, em Direito Penal 1, o concurso de pessoas, né? Vocês fizeram o estudo da autoria, da participação, né? E da coautoria, né? Quando mais de uma pessoa concorre aí para a prática de um determinado crime, né? Agora, nós vamos analisar o concurso de crimes. Concurso de crimes é justamente quando a pessoa pratica mais de um crime, certo? Quando ela pratica mais de um crime, aí nós estaremos diante do concurso de crimes. E a relevância do estudo do concurso de crimes é justamente na aplicação da pena, dependendo da forma como se dão esses crimes, nós vamos ter formas distintas de aplicação da pena. Tranquilo? Então nós temos aí 2 tipos de concurso. Nós temos o concurso material de crimes e o concurso formal, certo? Tranquilo? E ainda nós temos o crime continuado, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre o concurso material. O que seria um concurso material de crimes, pessoal? Olha só, o concurso material de crimes vai ocorrer quando o agente, o autor do delito, pratica mais de uma ação ou omissão, certo? E ocorre mais de um resultado. Então ele pratica mais de uma ação praticando mais de um crime, certo? Tranquilo, pessoal? Então olha só, para caracterizar o concurso material, nós temos aí 2 requisitos, né? O que a gente tem que analisar. Nós temos uma pluralidade de condutas, então eu tenho mais de uma ação e mais de uma omissão, com pluralidade de resultados. Então, para cada mais de uma ação praticando mais de um crime. Certo, pessoal? Então, olha só. Então, por exemplo, um indivíduo sai à noite, né? E acaba atropelando um indivíduo. Ele praticou um crime, lesão corporal na direção de veículo automotor. Logo em seguida, ele foge. Então ele pratica aí a omissão de socorro. E na fuga, ele acaba atropelando outra pessoa, então praticando outro crime. Então veja que no mesmo ali o indivíduo praticou mais de uma ação e acabou gerando mais de um resultado, certo? Então nesses casos nós temos o concurso material. Qual que é a relevância de definir se o concurso é material ou formal, como nós vamos ver? A forma de aplicação da pena,
certo? Se nós temos um concurso material, ou seja, quando o indivíduo pratica mais de uma ação ou omissão, gerando mais de um resultado, nós temos então o concurso material e nós vamos somar as penas, aplicar as penas de forma cumulativa. Então, olha só, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. Então, aplicam elas de forma cumulativa. Eu vou somar. Então, se o indivíduo pratica o crime A, o crime B e o crime C, e para cada crime ele teve uma ação, então eu vou somar as penas do crime A, do crime B e do crime C. Certo? Tranquilo, pessoal? Então, quando eu estiver falando de concurso material, quando o indivíduo foi denunciado por mais de um crime e o juiz identificar que se trata de concurso material, ele vai somar as penas. Tranquilo? Ele faz toda aquela dosimetria, primeira, segunda e terceira fase de cada crime e depois ele soma. Tranquilo, pessoal? Beleza? E como seria que se daria o concurso formal? Veja, no concurso formal, aí eu vou ter apenas uma ação ou omissão. O autor do delito, o agente, vai praticar apenas uma ação, mas aquela única ação vai gerar mais de um resultado, certo? Então, olha só, eu vou praticar uma ação só e com essa ação eu vou gerar mais de um resultado. Tranquilo? Então, por exemplo, eles dão na doutrina se dá muito o exemplo o seguinte exemplo. Eu quero matar fulano e eu vou e dou um tiro de rifle naquela pessoa que eu pretendia matar. Aí o que acontece? Ele estava numa aglomeração de pessoas. E aí, o projétil que acertou aquela pessoa ainda causou lesão corporal a um terceiro. Então veja, eu pratiquei uma ação só, certo? Numa única ação, eu pratiquei, mas eu cometi 2 delitos. Eu cometi o delito de homicídio e o delito de lesão corporal. Certo? Então, qual que vai ser a consequência, pessoal, quando se trata de um concurso formal? Certo? Ou seja, quando eu tenho uma única ação ou omissão do agente praticando mais de um crime, gerando, ou seja, mais de um resultado. Certo? Olha só. Para o concurso formal, eu tenho unidade de conduta, ou seja, eu tenho uma única ação ou omissão, que vai gerar uma pluralidade de resultados, certo? Nesse caso, pessoal, olha só, quando a gente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis. Ou, se iguais, né, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. Então veja, ó, nesse exemplo que eu dei só um tiro, pratiquei uma única ação, mas eu acabei praticando com uma ação só 2 crimes. O crime de homicídio, eu pratiquei o crime de homicídio e o crime de lesão corporal. Certo? Óbvio que a pena do crime de homicídio vai ser maior, então eu vou aplicar a pena do crime de homicídio mais uma causa de aumento que vai aí variar de 1/6 até a metade. Certo, pessoal? Então, quando a gente estiver tratando de crime formal, ou seja, uma ação gerando mais de um resultado, ou seja, praticando mais de um delito com uma única ação ou omissão, eu vou pegar a pena da mais grave e
adicionar aí um sexto ou até a metade. Tranquilo, pessoal? Beleza? Sim? Tranquilo. Agora, acompanhe aqui com outro exemplo. Eu quero matar duas pessoas e essas duas pessoas moram no mesmo lugar. E eu solto uma granada dentro desse apartamento. Certo? Eu Você tá pratiquei. muito ruim, cara. Oi? Uma granada, cara. Tá Imagine. devagar, mano. Imagine essa situação. Os exemplos mais esdrúxulos, eles são mais fáceis da gente entender. E eu jogo uma granada dentro desse apartamento. Veja que ali eu queria matar as duas pessoas, certo? Mas eu pratiquei uma ação só. Então veja, aqui nesse exemplo que eu acabei de dar, eu aplicaria o concurso formal? Sim, mas ele seria o concurso formal impróprio, que é a segunda parte aqui do artigo. Olha só o que a segunda parte do artigo 70 diz pra gente. As penas aplicam, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, ou seja, o indivíduo tinha o dolo de gerar, de praticar mais de um crime. Então veja, se o indivíduo com uma ação só pratica dois crimes, vai ser aplicado a pena a maior pena com uma causa de aumento, certo? Agora, se ficar constatado que o indivíduo tinha dolo em praticar os dois crimes com uma ação só, então ele vai responder como se fosse um concurso material. Continua sendo formal porque foi uma ação só, mas ele é formal impróprio porque o agente tinha o dolo de praticar esses dois crimes. Portanto, as penas vão ser aplicadas de forma cumulativa. Tranquilo, pessoal? Ficou claro a diferença entre concurso formal e material? Sim? Ótimo. E por fim, pessoal, o último tópico acerca do concurso de crimes é sobre o crime continuado. Tranquilo? Olha só o que diz o artigo 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, olha só, mediante mais de uma ação ou omissão. Isso aqui, ó, é concurso material. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes se idêntica ou a mais grave se diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Professor, não entendi nada. Então vamos lá, ó. Imagine um funcionário do banco, ele trabalha no caixa do banco, ou ele tem acesso ao cofre do banco, certo? Imagine que todo dia ou toda semana ele aí retira uma certa quantidade de dinheiro do cofre. Então ele pratica um furto. Toda semana ele pratica um furto diferente. Então veja, se toda semana ele tem mais de uma ação, toda semana ele tem uma ação gerando um resultado. Então nós temos aí um concurso material. Eu deveria calcular a pena de cada um e somá-las, porque se trata de um concurso material, certo? Mas, a título de política criminal, entendeu-se que se esses crimes são da mesma espécie, obviamente, e são praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, você vai entender que
a partir do segundo é uma continuidade delitiva. Seria uma continuação do primeiro crime. Então, ao invés de eu aplicar as penas de forma cumulativa, eu vou aplicar apenas de um só dos crimes, ou a mais grave, né? Aumentando com uma causa de aumento de 1/6 a 2/3. Nesse caso, o grau de aumento vai depender do número de crimes. Certo, pessoal? Então, aí no crime continuado, imaginem que ele praticou dois delitos. Então, eu aplico 1/6. Se ele praticou 3, eu aplico 1/5. Se ele praticou 4, eu aplico 1/4. Se ele praticou 5 crimes, eu aplico 1/3. Certo? Até completar 2/3. Aí aqui 6 seria a metade. E aí 7 crimes eu aplicaria a fração máxima de 2/3. Certo? Tranquilo? Geralmente essa tabelinha aqui é construção do STJ, tá? O STJ criou essa tabela para meio que unificar de acordo com um número de crimes reconhecidos como em continuidade delitiva. Aí eu defino qual é a fração de aumento que eu vou aplicar para o condenado, para o apenado. Tranquilo, pessoal? Então, olha só, os requisitos para caracterização do crime continuado. Eu tenho que ter pluralidade, cadê minha caneta? Eu tenho que ter pluralidade de condutas, assim como no concurso material, e pluralidade de crimes. Só que o que acontece? Crimes da mesma espécie, certo? Eu não vou reconhecer o crime continuado se o indivíduo pratica um furto, que é um crime contra o patrimônio, e depois pratica um crime de lesão corporal. Veja que aí é contra a integridade física, certo? Então, eu não vou reconhecer continuidade delitiva. Os crimes têm que ser da mesma espécie. E, além disso, os crimes têm que ter sido praticados em condições de tempo, lugar e modo de execução adequado. Pessoal, a lei não fala o que seriam condições semelhantes de tempo, mas a jurisprudência construiu que não podem ser com um prazo superior a 30 dias, certo? Se for a prática de um delito com mais tempo, com mais de 30 dias de distância um do outro, concurso material, certo? Mesmas condições de lugar. A jurisprudência tem construído que considera-se mesmo as condições de lugar dentro da mesma cidade. Aí sim, levando em consideração aí também região metropolitana ou cidades contíguas, né? Tranquilo? E mesmo modo de execução, pessoal, aí ele tem que usar o mesmo modus operandi na prática desses delitos para ficar reconhecido o crime continuado. Tranquilo, pessoal? Então, o exemplo que eu dei lá do servidor do empregado do banco. Então, se ele retira, se ele utiliza o mesmo modo, ele vigia a pessoa que cuida do cofre, ele tem acesso lá ao sistema de segurança, e toda semana ele retira uma certa quantidade de dinheiro da mesma agência, que fica, né, da mesma agência. Num lugar. Então ele pratica o crime sempre no mesmo lugar. Então é toda semana, ele pratica com menos de 30 dias entre um crime e outro. Então aí eu posso considerar a continuidade delitiva, certo? Agora imagina, se ele praticou um desses furtos hoje e só vem praticar outro daqui 6 meses, eu não posso reconhecer a continuidade delitiva. Aí eu vou considerar um concurso material e somar as penas. Tranquilo, pessoal?
Tranquilo. Então, a análise que a gente faz quando tem quando o indivíduo pratica mais de um crime, quando a gente tem a situação de concurso de crimes, certo? Vai ser relevante na aplicação da pena. Lembrando que o juiz vai fazer toda aquela dosimetria de primeira, segunda e terceira fase para todos os crimes e depois verificar se ele foi praticado em concurso material, concurso formal ou reconhecer a continuidade delitiva. Tranquilo, pessoal? E aí também pode acontecer, por exemplo, no caso de crimes em que tenham competência diferente, né? Não vão ser analisados aí, não sejam crimes conexos. E aí é o juiz da execução que vai ficar responsável pelo reconhecimento aí, ou da continuidade delitiva, ou do concurso material ou formal de crimes. Tranquilo? Beleza? Então, pessoal, a gente encerra aqui o assunto que ficou da última aula, que é de dosimetria, tá? E nós começamos hoje a tratar do nosso assunto. Hoje nós vamos falar de suspensão condicional da pena, livramento condicional, efeitos da condenação e reabilitação. Tranquilo? Eles são assuntos bem simples, tá, pessoal? Uma coisa que eu me lembrei agora. Mas voltando aqui, ó. Suspensão condicional da pena, ou conhecida como sursi. Sursi, suspensão condicional da pena. Então, olha só. O juiz vai fazer, é um benefício, tá? É um direito público subjetivo do réu, ou seja, se o réu preencher os requisitos, ele tem que ser concedido o sursi a ele. É um benefício aí no que tange a aplicação de pena. E serve para quê, pessoal? É o seguinte, ó. Sursi é a suspensão da execução da pena privativa de liberdade. Então imagina só que o indivíduo foi condenado, teve toda aquela dosimetria, né? E o juiz verificou que não é caso de substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direito, certo? Então, nesse caso, o juiz vai analisar a possibilidade de aplicação do sursi, que é o quê? É suspender, ó. Eu vou suspender a execução da tua pena. Então, você não vai começar, ó, saiu a sua sentença, te condenou a uma pena restritiva de liberdade, tá? Só que você não vai cumprir ela agora. Eu vou impor certas condições, tranquilo, e se você passar por esse período de prova cumprindo todas as condições que lhe forem estabelecidas, eu vou declarar aí a sua pena extinta, sem você necessariamente cumprir a pena. Tranquilo, pessoal? Então, olha só. Sursi, suspensão, é justamente suspensão da execução da pena privativa de liberdade. Tranquilo, pessoal? Então aí, ó, o indivíduo vai ser submetido a certas condições que ele tem que cumprir. Por que se assim desejar? Porque o réu pode não aceitar as condições impostas, né? E preferir dar início ao cumprimento da sua pena, certo? Tranquilo? E aí, quais seriam os requisitos para aplicação da suspensão condicional da pena? Primeiro deles, natureza da pena. Eu só posso aplicar o sursi se for pena privativa de liberdade, certo? Porque se o indivíduo recebeu já o benefício da substituição por restritiva de direito, aí não se fala em sursi. Tranquilo?
A pena a ser aplicada para um indivíduo tem que ser igual ou inferior a 2 anos. Pena maior do que 2 anos, eu não posso aplicar o sursi. E como eu já tinha comentado, pessoal, ele não pode ter sido a pena de privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos. Se ele preencher os requisitos para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, então aí ele não pode receber o sursi. E aí gera uma coisa interessante. Os requisitos, que a gente acabou de ver os objetivos. Quando a gente vê os subjetivos, nós vamos perceber que os requisitos são bem próximos dos requisitos para substituição de pena privativa de liberdade por restritivo de direito. Então, no frigir dos ovos, o sursi vai servir para aquela pessoa que praticou um crime, recebeu uma pena menor que 2 anos, mas praticou o crime mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Ou então, é isso. Entendeu? Porque um dos requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivo de direitos é pena menor do que 4 anos, o indivíduo tenha circunstâncias jurídicas favoráveis, né, que indicam que a substituição é suficiente, e o crime não pode ter sido praticado mediante violência ou grave ameaça. No caso do sursi, não existe esse requisito. Os outros requisitos subjetivos, o réu não pode ser reincidente em crime doloso, certo? E as circunstâncias judiciais têm que ser favoráveis. Tranquilo, pessoal? Então, olha só. Requisitos para o sursi. A pena tem que ser privativa de liberdade, aplicada pelo magistrado, e ela não pode ser maior do que 2 anos, certo? Além disso, o réu não pode ser reincidente em crime doloso e as circunstâncias judiciais têm que lhe ser favoráveis, certo? O que autorizaria aí a concessão do sursi. Tranquilo, pessoal? Então, foi o que eu disse aqui. O sursi é diferente da substituição da pena, certo? Muito embora essas condições são parecidas com as penas restritivas de direito. Tá? Mas a substituição da pena é mais favorável do que o sursi, porque o sursi durante o período, vamos imaginar que ele foi condenado a 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, né? Se ele substitui a pena, então ele vai começar a cumprir 1 ano e 6 meses de prestação de serviço à comunidade, certo? Se ele cumprir 6 meses e acontecer alguma coisa que faça com que ele volte para a pena privativa de liberdade, ele só vai precisar cumprir mais 1 ano. Já o sursi, se ele tiver cumprido 1 ano e 4 meses de condição, certo? Ou às vezes o prazo é maior. Se ele tiver cumprido 1 ano e 4 meses, se ele perder, se for revogado o sursi, ele volta para cumprir a pena inteira, 1 ano e 6 meses. Então o sursi, pessoal, as condições que eu coloco para o sursi não tem natureza de pena, certo? São condições para suspender a aplicação da pena. Tranquilo? Então, olha só, o sursi é menos favorável. Por isso que eu só posso aplicar o sursi se o indivíduo não preencheu os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Tranquilo? Beleza? Então, hoje são pouquíssimas hipóteses em que o sursi vai ser aplicado. O exemplo mais claro é o indivíduo que recebe uma pena menor do que 2 anos e tenha praticado o delito com emprego de violência, com violência à pessoa ou grave ameaça, que impede a substituição, mas vai possibilitar o sursi. Agora voltando aqui, perdão, Carlos, eu perdi aqui a sua pergunta, né? O Carlos me fez a seguinte pergunta, voltando lá no crime continuado. No crime de roubo também pode, né? Se no crime de roubo também poderia reconhecer o crime continuado. Sim,
certo? O indivíduo que rouba um celular toda semana mediante o emprego de violência ou grave ameaça, se ele está praticando dentro daquele prazo que a gente comentou de 30 dias, nas mesmas condições de lugar, que é dentro da mesma cidade, e do mesmo jeito, com os mesmos do mesmo modo de execução, sim, eu posso reconhecer o crime continuado, certo? Só que, nos casos do crime com violência ou grave... nos crimes aí com violência ou grave ameaça à pessoa, aí a gente tem uma aplicaçãozinha diferente, que eu acabei não trazendo aqui para vocês, mas você pode aí até aplicar a pena o dobro, tá? A diferença vai ser essa, mas eu vou reconhecer aí a continuidade delitiva sim, tá? Pronto, o parágrafo único lá do artigo 71, Carlos, diz o seguinte, ó: nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando as circunstâncias judiciais, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais graves, se diversas, até o triplo. Então veja bem, se o indivíduo praticou 5 roubos contra 5 vítimas diferentes, né? O juiz vai reconhecer a continuidade delitiva, mas ele não vai ficar distrito àqueles 2/3 de máximo, certo? Ele vai poder aplicar aí até 3 vezes a pena. Então veja que mesmo assim ainda é favorável ao réu, porque ele teria a pena de 5 roubos somados e agora ele vai receber aí a pena de 3, né? Que seria o triplo. Tranquilo, Carlos? Então, voltando aqui, pessoal, como a gente tinha falado, o sursi é diferente da substituição. Então, só vou aplicar a suspensão da pena se o indivíduo não preencher os requisitos lá para a substituição da pena. E como os requisitos são muito próximos, é só lembrar. No caso aqui, vai ser só cabível quando eu tiver aí um crime com a pena menor de 2 anos e que tenha sido praticado aí com violência ou grave ameaça à pessoa. Tranquilo? Condições. Quais são as condições que vão ser oferecidas aí ao condenado para que o cumprimento da pena dele seja suspenso? Primeiro que nós temos 2 tipos de sursi, certo? O primeiro é mais comum, tranquilo. E nós temos aí, segundo o artigo 78, parágrafo único, para o sursi simples, as condições serão prestar serviços à comunidade ou submeter-se à limitação de fim de semana. Aí é aquilo que eu tenho que falar, ó, professor, mas prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana não são penas restritivas de direito? São. Mas quando elas são... o juiz substitui, o réu não tem... Quando o condenado preenche os requisitos para substituição, o juiz substitui e pouco importa o consentimento do condenado. Se ele preencher os requisitos, a pena vai ser substituída. No caso do sursi, o indivíduo tem que aceitar. Então veja que a natureza, por mais que na prática é a mesma prestação, mas no sursi o apenado aceita aquela condição. Então por isso é que elas não têm natureza de pena, certo? Elas têm natureza justamente, seria uma condição suspensiva, se a gente pegar um termo emprestado lá do direito civil, seria uma condição suspensiva, né? Que enquanto ela está sendo cumprida, ela suspende
a execução da pena. Tranquilo, pessoal? Então, para o sursi simples, aí as duas condições que nós temos são a de prestação de serviço à comunidade e a de limitação de fim de semana. Tranquilo? E aí nós temos o sursi especial. Como que é o sursi especial? Ele está previsto lá no parágrafo 2º do 78. Se o condenado tiver reparado o dano, certo? E se as circunstâncias lhes forem favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior, ou seja, as prestações de serviço à comunidade ou limitação de fim de semana, por outras condições. E aí são condições mais brandas. Então veja que aqui no sursi especial vai estar condicionado. O sursi especial vai estar condicionado à reparação do dano. Então, se o indivíduo repara o dano causado pelo crime que ele cometeu, ele vai poder cumprir essas condições que são mais brandas do que as outras do sursi simples. Então veja, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de ausentar-se da comarca sem autorização, né? E o comparecimento pessoal obrigatório ao juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades. Então veja que essas condições são bem mais tranquilas do que prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana, certo? Essas condições mais brandas só vão ser aplicadas ao condenado que reparar o dano. Tranquilo? E claro, se as circunstâncias judiciais lá do artigo 59 lhes forem favoráveis. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Professor, sim. Eu vi alguns oferecimentos de denúncia, né, pelo promotor, que o próprio promotor já vem nessa proposta, né? Ele já coloca lá no final se o réu aceita essa suspensão condicional, levando em conta que a pena é isso, aquilo. É nessa sursi ou é na outra? Então, mas é porque geralmente o membro do Ministério Público oferece o sursi. Não é bem. O Ministério Público não oferece o sursi. O juiz aplica, preencheu os requisitos, o juiz aplica. Na verdade, o membro do Ministério Público vai aplicar lá a suspensão condicional do processo, que é o sursi processual, que é lá no caso dos crimes lá de menor potencial ofensivo, lá do juizado especial, que o Ministério Público oferece, ou a transação ou a suspensão condicional do processo. Entendi. É diferente, porque aqui, na suspensão condicional da pena, o processo correu inteirinho e teve sentença penal condenatória, certo? Nesse caso aí, que o membro do Ministério Público já oferece, é que a gente suspende o processo, certo? Tranquilo? Certo, tranquilo. Então vamos lá, qual que é o período de prova, ou seja, por quanto tempo o indivíduo vai ter que respeitar aquelas condições. Veja, quando a gente fazia lá a conversão da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos, se o indivíduo foi condenado a 2 anos, ele ia cumprir 2 anos de pena restritiva de direito. É diferente aqui no sursi, certo? O sursi, o período de prova é de 2 a 4 anos. De 2 a 4 anos. Então veja que, indubitavelmente, o período de prova vai ser maior do que a pena. Porque o indivíduo foi condenado a uma pena menor do que 2 anos. E o período de prova tem que ser de 2 a 4 anos. Tranquilo? E justamente aqui a gente consegue verificar que a natureza jurídica das condições impostas não, porque o réu aceita, das condições oferecidas para o condenado são distintas lá da pena restritiva de direito, certo? A natureza é diferente.
Tranquilo? Então aqui o período de prova vai ser fixado por um magistrado, vai ser fixado pelo magistrado de 2 a 4 anos. Tranquilo? Então o indivíduo vai ter que passar 2 a 4 anos respeitando aquelas condições. Tranquilo? E aí o parágrafo 2º do 77 traz o que a gente chama de sursi etário ou humanitário, né? Que é no caso aí, ó, do indivíduo, o condenado com mais de 70 anos de idade, ou então que tenha problemas graves de saúde, certo? Mesmo em condenações até 4 anos, ele vai poder ter o sursi, certo? Só que aí o período de prova dele vai ser de 4 a 6 anos. Então, olha só, para condenados maiores de 70 anos de idade ou que tenham uma condição de saúde que justifica a suspensão condicional da pena, certo? Aí a pena pode ser até maior, até 4 anos, mas o período de prova também vai ser maior, de 4 a 6 anos. É o que a gente chama de sursi etário ou humanitário. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Então, olha só, assim como a substituição da pena pode ser revogada, não, pode sofrer alteração, o sursi é um benefício. E como benefício, ele também pode ser revogado. E aí nós temos duas possibilidades. A revogação obrigatória, que é quando, se acontece uma dessas hipóteses, o juiz é obrigado a revogar o sursi. Ou a revogação facultativa, que o magistrado vai analisar naquele caso. Tranquilo? Então, olha só. Quais são as hipóteses de revogação obrigatória? Aconteceu, o juiz vai revogar, certo? A suspensão será revogada se no curso do prazo, esse prazo aqui é o período de prova, que é aquele lá de 2 a 4 anos, o beneficiário for condenado em sentença irrecorrível por crime doloso. Então, se o indivíduo for sofrer uma nova condenação, o sursi dele vai ser revogado e ele volta para cumprir, para dar início ao cumprimento da pena dele. Tranquilo? Se ele frustra, cadê minha caneta? Se ele frustra, embora solvente, a execução da pena de multa ou não efetua sem motivo justificado a reparação do dano. Então, olha só, aqui é um indivíduo que tinha condição financeira, mas não pagou a pena de multa e nem fez o ressarcimento do dano, não fez a reparação do dano. Então, se ele não pagou a pena de multa, nem reparou o dano, claro, desde que ele tivesse condições financeiras, o sursi dele vai ser revogado. E caso ele descumpra as condições lá do parágrafo 1º, qual que é as condições do parágrafo 1º? É a do sursi simples. Prestação de serviço à comunidade ou limitação de fim de semana. Se o indivíduo descumprir qualquer uma dessas duas condições, revogação obrigatória. O juiz vai revogar e ele vai começar agora a cumprir a pena privativa de liberdade dele. Tranquilo, pessoal? E quais seriam as hipóteses da revogação facultativa, certo? Aí sim, ó, a suspensão poderá ser revogada, então poderá, por isso que é facultativa. Poderá ser revogada se o condenado descumpre qualquer outra condição imposta ou é irrecorrivelmente condenado por crime culposo ou por contravenção. Tranquilo? Então, olha só. Se aqui, ó, no sursi especial, lembra que é aquele que ele repara o dano,
que aí ele vai ter condições mais brandas, se ele deixar de cumprir qualquer condições dessa, o juiz vai analisar se naquele caso se justifica a revogação do sursi. Ou então, se ele for condenado por crime culposo ou por contravenção penal. Aí o juiz vai analisar, naquele caso, se é adequado ou não promover a revogação do sursi. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Então, beleza. Se o indivíduo passa o período de prova e no período de prova ele cumpre todas as condições e não ocorre nenhuma daquelas hipóteses lá de revogação, o juiz vai considerar extinta a pena privativa de liberdade. Certo? Então, depois que o indivíduo passou pelo período de prova e cumpriu todas aquelas condições, a pena dele vai ser considerada extinta. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, assim a gente encerra o sursi, que é a suspensão condicional da pena. E aí agora nós vamos falar do livramento condicional. Olha só, pessoal, muito cuidado que a gente tem 3 institutos aí que os requisitos são muito parecidos, certo? Nós temos a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito, que vai ser bem próxima do sursi, que é a suspensão condicional da pena, e tem algumas que também tem algumas semelhanças com o livramento condicional. O que seria esse livramento condicional? O livramento condicional, pessoal, é uma antecipação da liberdade, certo? É uma antecipação da liberdade. Qual a grande diferença do livramento condicional para o sursi? No sursi, eu não inicio o cumprimento da pena. O cumprimento da pena já é suspenso desde do trânsito em julgado da sentença. No livramento condicional, já o indivíduo tem que ter começado o cumprimento da pena. Ele só vai conseguir o livramento condicional quando ele cumprir um certo período da pena privativa de liberdade, certo? E ao contrário do sursi, aqui no livramento condicional eu vou aplicar aí a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, certo? Tranquilo? Então, o indivíduo que teve condenação maior do que 2 anos vai poder ter a sua liberdade antecipada. É o que a gente chama de livramento condicional. Do mesmo modo, ela é condicional porque existem algumas condições que ele tem que cumprir. E precária porque ela pode ser revogada a qualquer momento, certo? Então, os requisitos, ele tem que cumprir parte da pena, certo? Além de outros requisitos legais que a gente vai passar a analisar agora, certo? Então, primeiro, requisitos objetivos. A pena o livramento condicional só é compatível com pena privativa de liberdade. Se o indivíduo teve a sua pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, não há que se falar em livramento condicional. Livramento condicional é para indivíduos que estão cumprindo ou que cumpriram parte de pena privativa de liberdade, certo? Quantidade de pena aí é superior a 2 anos, certo? O indivíduo vai responder aí, vai ter a possibilidade do livramento condicional quando essa pena for superior a 2 anos. Por quê, professor? É porque como se a lei colocasse esses 2 anos como um tempo mínimo de cumprimento de pena.
entendeu? Ele não pode ser menor do que isso. Por isso que o livramento condicional só se fala, só se aplica para aqueles indivíduos que tenham uma pena maior do que 2 anos para cumprir, certo? Aí, óbvio que se ele foi, por exemplo, condenado aí por 2 crimes de furtos distintos de 1 ano e 2 meses cada um, por exemplo, eu vou poder somar as penas que foram aplicadas, né, para verificar a possibilidade do livramento condicional, certo? Tranquilo? Aqui é só para aquele indivíduo que tem um crime só, com pena menor de 2 anos, aí ele não vai poder ter o livramento condicional, porque ele vai cumprir, vai acabar cumprindo lá 1/6, ele já vai para o semiaberto, depois ele vai para o regime aberto, ele teria liberdade antes de cumprir esses 2 anos. Tranquilo, pessoal? Então, requisitos: pena privativa de liberdade. Só se fala em livramento condicional quando o indivíduo está cumprindo pena privativa de liberdade. E superior quando essa pena for superior a 2 anos. Tranquilo? E quais são os requisitos objetivos ainda? Ele tem que ter cumprido parcela da pena. Ele tem que ter cumprido uma quantidade da pena, certo? Se ele não for reincidente em crime doloso e ter bons antecedentes, ele precisa cumprir 1/3 da pena, certo? Se ele for reincidente em crime doloso, ele tem que cumprir a metade da pena para ter o livramento condicional. E se ele tiver praticado crime hediondo, aí ele vai ter que cumprir 2/3 da pena para poder requerer aí fazer jus ao livramento condicional. Só lembrando que eu acho que a gente vai falar nos próximos slides, mas eu já vou deixar aqui, se o indivíduo for reincidente em crime doloso, perdão, se ele for reincidente em crime hediondo, ele não pode ser concedido o livramento condicional. Ele tem que cumprir a pena toda. Tranquilo? Beleza? E último requisito objetivo, o indivíduo tem que reparar o dano causado, certo? Quando possível, obviamente. Então, requisitos objetivos, a pena tem que ser de privativa de liberdade, superior a 2 anos, né? O indivíduo tem que ter cumprido uma parte da pena, e aí vai depender da situação dele, não reincidente, 1/3, reincidente, metade, crime hediondo, 2/3. E reparado o dano causado. Tranquilo, pessoal? Reparado o dano causado. Professor, Oi. uma dúvida. Sim. Aqueles condenados que ultrapassam o tempo, digamos, que o sujeito pode ficar preso aqui no Brasil, Uhum. por exemplo, condenado a 60 anos, isso Sim. influencia em tempo de 1/3, 2/3, isso influencia? É porque Ou, por ele, ou essa, ou é, essa, é, ou essa não, ele vai porque assim, a natureza dessa limitação existe o limite das penas, né, que o indivíduo não pode cumprir mais de 30 anos, né? Mas isso é muito relativo. A gente vê casos aí de indivíduos que cumprem mais de 30 anos, né? E justifica-se pela periculosidade ou pela continuidade delitiva, né? Que o indivíduo não estaria aí ressocializado. Mas aqui, não interfere aqui no livramento condicional, certo? Então, se o indivíduo tem uma pena aí, vamos supor que somando as penas dele, deu 40 anos, né? Muito provavelmente, para ter uma pena dessa, ele é mais de um crime que ele foi condenado. Mas vamos imaginar que as sentenças saíram próximas, né? E ele não seja reincidente. Então, dos 40 anos, ele tem que cumprir 1/3. Então, ele vai cumprir aí 13 anos, 13 anos e uns 3 meses, mais ou menos, para pedir o livramento condicional, certo? Tranquilo, se ele preencher os demais requisitos. Eu respondi a tua pergunta, a tua dúvida ou não?
Respondeu sim, valeu, obrigado. O Carlos está me fazendo uma pergunta aqui. Com base em qual princípio resolveram permitir aos criminosos o não cumprimento das penas, como quando privativa de liberdade? Como assim o não cumprimento, Carlos? Porque o cara pega uma pena de 2 anos para Certo. ficar lá, cumprindo o privativo de liberdade. Aí Certo. alguém cria elementos, né, instituto jurídico, para que ele não fique preso. Fique em casa, fique de boa, assim, sem cumprir a pena lá no regime fechado, quando foi dada lá a pena pelo. Se ler o código, a pena seria 2 anos de Sim. reclusão, regime fechado lá atrás das grades. Aí, de repente, não, pode sair. Não, mas é que veja, a grande importância, exatamente a resposta é essa, Luciano. A grande importância, lembra só, a pena tem duas finalidades. Uma é a de repreender o mal, né, de castigar o indivíduo que praticou o mal, mas a outra função da pena é também de ressocializar, certo? Então o que acontece? Indivíduos que têm penas baixas, indivíduos que praticam crimes de menor potencial ofensivo, né? E aí a gente não pode comparar, por exemplo, o furto com o roubo, ou com o homicídio, ou com o tráfico de drogas, né? Então veja, esses indivíduos têm que receber penas mais brandas, justamente para possibilitar que eles retornem à sociedade e que não cometam crimes novamente, certo? Porque nós sabemos que, infelizmente, a realidade do sistema prisional é que ele acaba por fazer com que aqueles indivíduos que cometeram um crime, crimes mais leves, acabam se integrando a organizações criminosas e vão, porventura, praticar crimes mais graves, certo? Então a tentativa é justamente de tentar separar para possibilitar a ressocialização de um maior número de condenados. Entendeu, Carlos? Então todos esses benefícios são de política criminal, ou seja, é justamente uma política pública para tentar ressocializar um maior número de pessoas e fazer com que aqueles indivíduos que pratiquem crimes, delitos menores, menos graves, não voltem a praticar crimes maiores e também não passem a integrar organizações criminosas. Entende? Não entendi, professor. Agora compreendi a questão. Mas, assim, é Sim, uma aí, política. sim, essa aí nós podemos discutir se essa política é adequada ou não, se essa medida é adequada ou não, entende? E isso é um campo aberto, a gente pode propor novos tipos de soluções, entendeu, Carlos? Mas esses são os benefícios que nós temos, né? Que existem hoje a título de política criminal, porque entende-se que esses crimes de menor potencial ofensivo, por mais que sejam crimes, por mais que tenham que se aplicar a pena, existe uma necessidade de diferenciar o indivíduo que pratica esse tipo de crime do indivíduo que pratica crimes mais graves. Mas essas questões, essas políticas podem ser discutidas, né? E a gente vive geralmente um sobe e desce. A sociedade geralmente faz esse sentido na sua evolução. Nós temos momentos em que a gente busca um endurecimento das penas, né, uma necessidade de mais conservadora. Depois nós buscamos uma necessidade mais progressista e mais ressocializadora, menos encarceradora, né? Então a evolução social ela não é linear, ela apresenta picos, né? Então, por exemplo, hoje nós vivemos um momento em que, digamos assim, a corrente que prega o endurecimento das penas, ela está num viés de alta hoje, né? Você tem um movimento muito forte que pede, clama por esse endurecimento, né? E nós vivemos um período em que nós tínhamos aí uma
justamente o movimento que pedia o desencarceramento era mais forte. Então é assim que funciona a evolução política e das políticas públicas, né? Mas claro, eu posso criticar, eu posso entender que esse, por exemplo, o benefício do sursi ou do livramento condicional não deveria ter, porque eu creio que ele não vai, mesmo com ele, a pena não atinge a sua finalidade de ressocialização, certo? Então, essas discussões são válidas. Tranquilo? Tá bom, professor, tranquilo. O negócio é bem profundo, né? Tá bom, Isso, tranquilo. exatamente. A gente quando a gente fala de política criminal, é complexo, não tem como a gente reduzir a simplicidade. A gente tem sempre que analisar ele como um tema complexo que de fato é. Tranquilo? Então, seguindo aqui, pessoal, esses são os requisitos objetivos para a concessão de livramento condicional. E aí nós temos os requisitos subjetivos. O comportamento satisfatório ou bom comportamento penitenciário. Então, o indivíduo aí tem que ter se comportado adequadamente lá no estabelecimento que ele está cumprindo a sua pena privativa de liberdade. Tranquilo? Além disso, lembra, a lei trabalha aqui com dever ser. Em tese, todo indivíduo lá tem o trabalho obrigatório. Todo indivíduo que cumpre pena no regime fechado aí tem o trabalho como obrigatório. Então, para ele requerer o livramento condicional, ele tem que ter um bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído. Certo? E, por fim, o último requisito subjetivo para que o indivíduo consiga o livramento condicional, ele tem que comprovar que ele tem aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Então, ele tem que dizer, eu sei tal ofício, então eu tenho possibilidade, aqui eu tenho que comprovar a possibilidade. Não se exige a comprovação de oferta de emprego. Né? Comprova-se apenas a possibilidade de que aquele indivíduo tenha condições de se sustentar com um trabalho honesto. É muito subjetivo. Mas é isso mesmo, é aptidão física, moral, isso tudo pode ser avaliado. Né? Então é aqui que pode entrar, tanto nesse primeiro quanto nesse segundo, o exame criminológico. Ele continua existindo, ele não é mais obrigatório, mas ele continua existindo, certo? O bom comportamento, pode ser atestado pela autoridade que administra o estabelecimento prisional, certo? Tranquilo? Assim como o bom trabalho. E aí essa aptidão para prover pode ser através do exame criminológico. Tranquilo? Então, o indivíduo, para obter o livramento condicional, tem que estar cumprindo pena privativa de liberdade, essa pena tem que ser maior do que 2 anos, já ter cumprido uma parte da pena, ter reparado o dano, além de ter tido bom comportamento, bom desempenho no trabalho que foi atribuído a ele e ter aptidão para se sustentar com uma atividade lícita. Tranquilo? Além disso, olha, ainda nós temos mais 2 requisitos aqui. O indivíduo que praticou um crime doloso com violência ou grave ameaça à pessoa tem que ter constatado as condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. De novo, aqui que entra a possibilidade aí do exame criminológico e da avaliação desse indivíduo que está cumprindo pena, certo? E, por fim, ele não pode ser reincidente em crimes hediondos ou figuras equiparadas. Se o indivíduo é reincidente em crimes hediondos, ele não tem direito ao livramento condicional. Tranquilo? É vedada a concessão de livramento condicional para o reincidente em crimes hediondos ou figuras equiparadas. Tranquilo? Tem pergunta no chat, professor. Ah, sim. Vou dar uma olhada aqui.
Eu acho que não é uma pergunta, ele só fez uma observação que teve alteração, né, do artigo 75, que é justamente o limite das penas, né, que foi alterado para 40 anos, não mais 30, porque eu acho que eu tinha comentado 30 anos, né, André? Mas É isso mesmo. Você isso. comentou 30, e aí eu Mas fui pesquisar, isso. Mas porque você me eu fez a lembrava correção. que era 40. Isso, você fez a correção pertinente. Teve a alteração legislativa do ano passado, que aumentou esse limite aí para 40 anos. Muito obrigado, viu? Valeu, de nada. Então vamos lá, pessoal. Quais são as condições que o indivíduo tem que cumprir, né, que vão ficar aí impostas a ele para ser concedido o livramento condicional? Olha só, a gente tem essas condições lá na Lei de Execuções Penais, tá? As condições lá no Código não estão no Código Penal, estão lá na LEP, na Lei de Execuções Penais, certo? Lá no artigo 132 vai tratar quais as condições que o juiz vai especificar, o juiz que vai definir para ficar condicionado aí o livramento dele, certo? Aí nós temos aí o parágrafo 1º, ó. Obter ocupação lícita dentro de prazo razoável, né? Se for apto ao trabalho. Comunicar periodicamente ao juiz a sua ocupação. Não mudar, não se ausentar da comarca do juízo, certo? Sem prévia autorização. E, além disso, essas são as que sempre o juiz vai fixar. Além disso, o juiz ainda pode fixar a proibição de mudança de residência, certo? Ele tem que indicar o seu endereço, tem que recolher a sua habitação em hora determinada e também não pode frequentar determinados lugares. Então, cada uma dessas condições aqui o juiz vai fixar dependendo do caso. Tranquilo? Então, essas são as condições que o indivíduo que pleiteia aí o livramento condicional vai ter que obedecer. E o juiz vai fixar para conceder o livramento condicional. Assim como no sursi, existe a possibilidade também de revogação desse benefício, certo? Que é um benefício. E aí também tem, de novo, a revogação obrigatória e facultativa, certo? Quais são as hipóteses de revogação obrigatória do livramento condicional, certo? Se ele vier a ser condenado à pena privativa de liberdade, se o indivíduo vier a ser condenado à pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível, transitada em julgado, por crime cometido durante a vigência do benefício. Durante a vigência do benefício. Então, olha só, se ele está em livramento condicional e pratica um crime, certo? Ele vai ter o seu livramento, ele vai ter o seu livramento aí revogado, tranquilo? E se tiver uma sentença de um crime anterior, certo? De um crime anterior, aí eu tenho que observar o artigo 84. O artigo 84 fala do somatório das penas, certo? O que é o somatório das penas? As penas que correspondem a infração diversas devem se somar para efeito do livramento. Então, olha só, o indivíduo cometeu um crime de roubo e aí obteve o livramento condicional. Só que antes do crime de roubo, ele tinha cometido um crime de furto. E aí só que a sentença só saiu agora. Aí o que acontece? Eu vou analisar a soma da pena lá do crime de furto com o crime de roubo e verificar se com a soma ele teria o mesmo livramento condicional pela quantidade de pena já cumprida ou não. Tranquilo? É isso. Né? Se o crime for anterior, tem que verificar o total da pena, né? Para ver se ele deixou aí, se extrapolou aqui a quantidade de pena, a parcela de pena já cumprida. Agora,
Se o crime ele cometeu durante a vigência do benefício, aí pouco importa, ele vai ter revogado o livramento condicional, certo? E a revogação facultativa, certo? Vai acontecer quando? Quando o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações, certo? Então, olha só, se ele não cumprir alguma daquelas obrigações, o magistrado vai analisar se revoga ou não o benefício, ou se tiver uma sentença condenatória por crime ou contravenção, mas que não seja por pena privativa de liberdade. Imagine que ele foi condenado, mas ele teve uma pena restritiva de direito. Veja que é compatível, ele vai poder cumprir ela estando em livramento condicional. Tranquilo, pessoal? Efeitos da revogação. Então, olha só, uma vez revogado o livramento condicional, ele não vai poder ser novamente concedido, certo? Tranquilo? Então, olha só, se o indivíduo teve o livramento condicional e aí, porventura, ele foi revogado, ele não vai mais poder ser concedido. Aí, ele era a última esperança dele. Agora ele vai pensar só na progressão de regime. Tranquilo? Para poder, se ele porventura estiver no regime fechado, aí ele só a progressão para ele conseguir sair do regime fechado. Tranquilo? Então, uma vez que o livramento condicional foi revogado, ele não pode ser novamente concedido. Certo? Outra coisa importante, eu não desconto na pena o tempo que ele esteve solto. Tranquilo? E aí, se ele sofrer uma nova condenação, eu não vou descontar aquele tempo. Se ele for revogado, se ele tiver o benefício do livramento condicional revogado, certo? Por exemplo, imagine que ele passou 1 ano cumprindo as condições, mas depois de 1 ano ele descumpriu e o juiz revogou o livramento. Esse 1 ano não vai ser descontado aí no cumprimento da pena. Tranquilo? Então ele vai voltar e vai voltar a cumprir de onde ele estava a pena dele. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida aqui com relação ao livramento condicional? Tranquilo. Pessoal, vamos fazer um intervalozinho de 10 minutos para o senhor tomar uma água e ir ao banheiro. Tá ok? A gente volta às 9. Pode ser? Então vamos lá, dando continuidade aqui, efeitos da condenação. Efeitos da condenação a gente pode entender, pessoal, como as consequências. Então o que ocorre, quais são as consequências jurídicas decorrentes de uma sentença que condenou uma pessoa pela prática de um crime. Tranquilo, pessoal? Então elas vão atingir direta ou indiretamente aí a pessoa do condenado. Tranquilo? Assim que a sentença transita em julgado. Certo, pessoal? Então são as consequências, os efeitos da condenação são as consequências. Nós temos 2 tipos de efeitos da condenação. Nós temos os efeitos principais e os efeitos secundários. O primeiro efeito principal é a imposição da pena que ficou definida na sentença. Então, a sentença que condena, ela impõe uma determinada pena. Então, o efeito principal da sentença, assim que transita em julgado, é a imposição da pena que foi fixada na sentença. Tranquilo, pessoal? Então, aí eu vou impor ou a pena privativa de liberdade, ou a restritiva de direito, ou ainda a medida de segurança no caso do semi-imputável, né, que tem periculosidade. Nós vamos falar de medida de segurança na próxima aula. Tranquilo? Mas o efeito principal, então, é aplicar a pena que foi fixada
na sentença. Tranquilo? E aí, quais são os efeitos secundários? Nós vamos ter dois tipos de efeitos secundários. Tem os efeitos secundários de natureza penal e tem os efeitos secundários de natureza extrapenal, certo? Uma coisa muito importante com relação aos efeitos secundários. A lista de efeitos secundários é imensa, certo? Então, além dos efeitos secundários que constam no Código Penal, nós vamos ter aí em toda a legislação especial exemplos aí de efeitos secundários da condenação. Tranquilo? Então, olha só. Então aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de efeitos secundários, certo? Então, esses efeitos secundários, aí você vai ter uma infinidade bem grande de efeitos secundários que vocês vão estudar. Alguns quando vocês verem legislação penal extravagante, né? E no decorrer também dos seus estudos. Mas aqui é uma infinidade, é muito grande o número, não dá para elencar todos, mas a gente elenca os principais. Então vamos lá, efeitos secundários de natureza penal. Então, por exemplo, um dos primeiros efeitos que a gente pode falar que a sentença condenatória transitada em julgado tem é de caracterizar a reincidência. A partir daquele momento, se o indivíduo praticar qualquer crime, ele vai ser considerado reincidente. Então, um efeito secundário, além de impor a pena, aquele indivíduo vai ser, se praticar um novo crime, vai ser caracterizado como reincidente, certo? Então, se ele sofreu uma condenação, uma sentença condenatória com trânsito em julgado, caso ele pratique um outro crime, o regime inicial vai ser o regime fechado. Tranquilo? Então, olha só. Uma vez transitou a sentença, gera reincidência. Caso ele pratique já caracteriza a reincidência. Uma vez transitou a sentença, caso ele pratique um outro, o regime vai ser fixado em regime fechado. A partir do momento que a sentença transita em julgado, o indivíduo passa a ter maus antecedentes, certo? Aí você tem que lembrar sempre, vai caracterizar maus antecedentes quando não for possível caracterizar a reincidência. Então, imagine que ele já cometeu o crime, o processo já está em curso. Então, essa sentença penal condenatória transitada em julgada vai poder ser considerada como maus antecedentes. Outro efeito secundário. Saiu uma sentença condenatória, vai impedir o sursi na prática de novo crime ou importa na revogação, né, do sursi ou do livramento condicional. Tranquilo? Então é efeito secundário. Teve a sentença, vai ocorrer aí o impedimento, a concessão do sursi ou então a revogação obrigatória ou facultativa aí do sursi e do livramento condicional. E aí, pessoal, eu trouxe alguns efeitos secundários de natureza extrapenal, ou seja, vão afetar institutos que não são de direito penal, certo? E aí tem dos mais variados, são de natureza civil, de natureza administrativa, certo? Então eu trouxe aqui os que estão previstos lá no Código Penal. Então, olha só, primeiro exemplo de efeito de natureza extrapenal genérico, né? Que importa todos os tipos de crime. Olha só o 91. São efeitos da condenação. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Então, veja, saiu uma sentença penal condenatória, o indivíduo já é certa a responsabilidade dele para ressarcir o dano. Então, caso a vítima
ou quem sofreu o dano entra com a ação reparatória, ele não tem mais que discutir os elementos caracterizadores da responsabilidade civil. Ele vai discutir apenas aí o valor, o quanto, né? Caso ele não seja fixado pela sentença penal, que também é possível. Outro exemplo de efeito secundário aí, geral, genérico, é o confisco. Olha só, o indivíduo vai perder alguns bens. Que bens são esses? Olha só, aqueles que ele usou como instrumento do crime. Certo? Então, olha só, desde que constituem coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. Então, olha só, todos aqueles elementos, os instrumentos para cometimento do crime que constituem coisas né, que servem para fabricação, alienação, uso ou porte e constitua fato ilícito. Então é por isso que a droga apreendida é confiscada. Opa! O que eu fiz? É por isso que a droga apreendida ela é confiscada, certo? A arma sem autorização ela é confiscada. Tranquilo? E o produto do crime também vai ser confiscado, certo? Imagine só, o indivíduo era traficante, né? Mas só que com o dinheiro do tráfico ele comprou uma casa. Então veja, a droga é um bem ilícito, ele vai ser confiscado com base na linha A, certo? Entretanto, a casa que ele comprou, a casa é um bem lícito, só que ela é produto do crime, certo? Então, se ela é produto do crime, ela vai ser confiscada com base na linha B, certo? Então, aquele indivíduo que auferiu vantagem, aquela vantagem, né, produto da conduta criminosa, vai ser confiscada, ele vai perder essa coisa em favor da União. Tranquilo, pessoal? Esses são os dois principais efeitos aí genéricos da condenação de natureza extrapenal. Então veja, aqui a gente tem um de natureza civil, o outro aqui de natureza administrativa, confisco de bens. Efeitos específicos, certo? Uma coisa muito importante, olha só. O código traz os efeitos genéricos no artigo 91 e os efeitos específicos no artigo 92. Os efeitos genéricos são para todos os crimes, certo? E eles vão ocorrer de forma automática. Então, olha só, teve a sentença condenatória, esses efeitos já ocorrem, tranquilo? E já é automática. Já os efeitos específicos do 92, eles não são automáticos, eles dependem de expressa manifestação na sentença. Então, a sentença, além de fixar a pena, ela tem que, caso seja uma das hipóteses, ela tem que especificar quais os efeitos específicos que aquela sentença vai ter, certo? Primeiro deles que o nosso código traz, olha só, são também efeitos da condenação. A perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. Então, olha só, pode ser efeito da condenação a perda do cargo para o servidor público, né, função pública, ou então um mandato eletivo para aquele indivíduo que exerce algum mandato eletivo. Tranquilo? Esse efeito da condenação vai acontecer em duas hipóteses. Olha só. Quando a pena privativa de liberdade for superior a 1 ano e somente nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública. Então, o indivíduo que pratica um crime comum, certo? Um crime de furto,
Não é efeito da condenação a perda do cargo ou função pública que porventura ele tenha, certo? Ou quando essa pena privativa for por tempo superior a 4 anos. Aí é pelo tempo, né? Porque o tempo de cumprimento da pena vai ser incompatível aí com o exercício do cargo, função ou do mandato, certo? Então, igual ou superior a 1 ano, pena igual ou superior a 1 ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública, ou quando, nos crimes comuns, você tiver aí uma pena superior a 4 anos. Aí o juiz vai especificamente declarar a perda do cargo ou função pública ou mandato eletivo. Outros exemplos de efeitos específicos. Professor, Oi. Sim. Wes. Sim. Professor, é o seguinte, em relação a essa questão, eu até estava dando uma lida no livro lá, sabe? Sim. Que aí lá não especifica, que ele cita o exemplo aí do artigo 9.2, né? Sim. Só que no texto não fala que tem que ser transitado em julgado, certo? Por exemplo, aí vem a grande questão. Por exemplo, o crime de peculato, ali, o 312, né? Uhum. Pena, o normal, simples, tá? Pode ser desvio, pode ser Sim. furto, qualquer que seja. 2 a 12 anos. Se na época, então, servidor, né, agora, condenado, recebeu uma pena de 6 anos, a dosimetria deu 6 anos, precisa ser transitado em julgado, não precisa... Precisa. Qualquer um dos efeitos da condenação só surgem com o trânsito em julgado. Ok. Uhum. Entendeu? Essa era a dúvida, porque eu não vi no texto, né? Eu falei, uai... Não. Os efeitos da condenação, porque eles só vão ocorrer justamente com o trânsito em julgado. Tranquilo? Ok, obrigado. Então, próximos exemplos aqui de efeitos específicos. Olha só. Incapacidade para o exercício do poder familiar. Aqui vai ser justamente quando aquele indivíduo que exerce o poder familiar pratica o crime contra aquele que ele exerce o poder familiar. Então, o pai que pratica o crime contra os filhos, o tutor que pratica o crime contra o tutelado, certo? Então, nesses casos, além da condenação da pena imposta, o indivíduo também vai ser declarado a incapacidade para o exercício do poder familiar, né? Que antigamente era denominado pátrio poder, certo? Por exemplo, inabilitação também para dirigir veículo, quando o indivíduo pratica aí crimes lá do Código de Trânsito, certo? Ou quando ele utilizou o veículo para praticar determinado crime. Tranquilo? Então veja, pessoal, que nos crimes, nos efeitos específicos do 92, são para determinados crimes. Já os efeitos lá do 91 são para todos os crimes, certo? Os do 91 são de forma automática, os do 92 eu preciso de expressa manifestação na sentença. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tranquilo. E por fim, o último tópico da nossa aulinha de hoje, que é a reabilitação. A reabilitação, pessoal, busca justamente pegar aquele indivíduo que já cumpriu a pena, certo? Então vamos fazer uma recapitulaçãozinha dos tópicos que a gente viu hoje. O sursi, ele é aplicado antes do indivíduo, ele é concedido antes do indivíduo cumprir a pena, certo? Antes que eu vou suspender o cumprimento da pena. O livramento condicional é aquele indivíduo que já cumpriu uma parte da pena, certo? Os efeitos da condenação ocorrem com o trânsito em julgado da sentença. O Instituto da Reabilitação, ele diz respeito àqueles indivíduos que já cumpriram as suas penas, certo? Então, o indivíduo que já cumpriu a sua pena privativa de liberdade, o indivíduo que já cumpriu a pena restritiva de direito, o indivíduo que pagou a pena de multa, certo? O indivíduo aí que cumpriu
as condições do sursi, cumpriu as condições do livramento condicional. É aquele indivíduo que teve a pena extinta. Tranquilo? Para que serve essa reabilitação? Que instituto é esse? Olha só, pessoal, a gente sabe que para a reinserção do indivíduo na sociedade, a imagem de ter praticado um crime, de ser ex-presidiário, acaba por trazer vários inconvenientes, né? A pessoa vai ter dificuldade de conseguir emprego, né? Vai ter dificuldade de se relacionar, certo? Nos relacionamentos que eu falo propriamente de amizade, com vizinhos. Então, para que serve a reabilitação? Passados 2 anos que ele já cumpriu a pena, então veja, ele já cumpriu a pena, passados 2 anos, ele pode pedir a reabilitação. Quando ele pedir a reabilitação, nada mais é do que colocar em sigilo os seus dados de antecedentes criminais. Então eles não vão mais ficar disponíveis a todo mundo, certo? Então, passados esses 2 anos do cumprimento da pena, então ele já cumpriu a pena. Passados 2 anos, ele requer a reabilitação, certo? E aí vai se declarar o sigilo. Veja, os antecedentes não vão sumir, certo? Caso ele cometa um outro crime, esses dados vão ficar disponíveis para que o próximo juiz verifique a reincidência, para que o próximo juiz verifique os maus antecedentes. Aqui só é declarado sigilo para justamente permitir que ele se distancie dessa imagem de criminoso, né? Desse fato que ele já praticou e que ele já cumpriu a pena, certo? Então, olha só, a reabilitação é um instituto jurídico penal, é de política criminal, para promover a reinserção do condenado, certo? Então ele vai assegurar aí o sigilo dos antecedentes criminais, certo? E também a suspensão condicional de alguns, apenas de alguns efeitos secundários de natureza extrapenal da condenação. Tranquilo? Então é justamente para possibilitar que aquele indivíduo que já cumpriu a pena, possa ser reinserido na sociedade, certo? Quais são as modalidades? Então, olha só. Professor? Oi, sim, claro. Só uma dúvida. Sim. Professor, após cumprir a pena, quanto tempo que reestabelece a cidadania, o direito ao voto? O direito de votar e ser votado. Quanto tempo após cumprir a pena o senhor tem? Olha, eu teria que pesquisar, Wesley. Ah. Eu te confesso que eu não teria, assim... Eu teria que dar uma olhadinha nessa sua dúvida. Isso, deixa eu lhe falar por quê. Uhum. Um parente meu, ele cometeu um crime, foi uma lesão corporal leve, sabe? Aí ele pagou a pena e tal, e aí, beleza. Quando ele foi... Acabou no ano passado a pena dele, em dezembro, né? Quando foi esse ano que ele foi votar, ele foi impedido de votar. Sim. E por exemplo, aí nesse intervalo ele conseguiu comprou uma arma legal, né? Uma pistola e tal. Após cumprir a sentença, ele conseguiu tirar toda a negativa. Mas quando ele foi votar, ele foi impedido de votar. Certo. E aí o que acontece? Claro que ele vai tentar uma ação lá pela situação que aconteceu, enfim, ele vai reclamar o direito dele no civil, né? Sim. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Quanto tempo que é? Salvo engano, é porque assim, ó, a suspensão dos direitos políticos é justamente um efeito secundário de natureza extrapenal, né? Que é a perda da cidadania. Mas uma vez que o indivíduo cumpre, né? Esse efeito secundário, em tese, deveria sumir também. Aí Isso. Né? Isso que eu penso, entendeu? Exatamente. Aí eu confesso para você que eu deveria pesquisar, eu teria que pesquisar se esse efeito secundário só seria suspenso mediante a reabilitação ou se seria automático com o cumprimento da pena. Isso. Você sabe por que eu lhe fiz a pergunta? Porque lá no Maçom, é na página 932, ele fala de alguns cargos
que são efeitos secundários de natureza extrapenal e específico da condenação no artigo. Ele fala do artigo 93 lá, parágrafo único, né? E aí eu fiquei pensando naquilo na cabeça. Será que essa pessoa tinha o direito, ou será que é só pôs... Mas você viu aí o lance aí? Sim, não, claro. Mas tudo bem, professor. Obrigado. Mas... Eu também vou dar uma olhada, se eu achar alguma coisa, eu mando para você. Perfeito, tá perfeito. Eu vou dar uma pesquisada e me lembra de eu tentar, durante a semana aí, fazer essa pesquisa, porque realmente eu teria que pesquisar se para esse efeito específico, porque a reabilitação só suspende alguns efeitos, né? Por exemplo, a perda do cargo, ela é permanente, não tem como o indivíduo voltar para o cargo, né? A perda do poder familiar também ela é definitiva, não tem como o indivíduo voltar. Mas, por exemplo, a inabilitação para dirigir, ela pode ser suspensa, ele pode voltar, ser reabilitado. Assim como outros efeitos que constam em legislação especial. Mas no caso específico... professor. Sim. Então, no caso, tem que ver, a pesquisa seria feita, por exemplo, para o caso de lesão corporal leve, se é automático ou se é após a reabilitação que ele vai ser restituído o direito dele. Perfeito, voto, né? É isso aí. Ok. É isso Não, aí. eu também vou dar uma pesquisada, se eu achar, eu mando lá para ver se está certo, porque às vezes a gente acha muito coisa na internet que... Sim. Tá? Obrigado, não, tranquilo. Viu? Diga, Luciano. Será que ele foi atrás para regularizar no TRE? Pois é, mas eu não sei também... Ele tem que ir. Eu tô lendo na internet aqui, é o cidadão que tem que ir também. Sim, pois com as certidões. Exatamente. Muito provável ele tenha que pegar a certidão, porque assim, assim que ele faz o pedido de reabilitação, né? Todos os antecedentes vão ser sigilosos. Então, se ele pedir uma certidão ali, a certidão de antecedentes criminais, não vai aparecer nada, né? Quando ele tem a reabilitação. Aí, ele teria que ir ao TRE, como você está dizendo, né? Para regularizar a sua situação. Não sei se esse é o caso, viu, Wesley? Professor, mas como foi lesão corporal leve, a pena dele foi menor de que 4 anos. Certo. Certo? Aí, por exemplo, pelo que nós tínhamos lido ali atrás, perderiam alguns cargos, né? Que seria uma condenação extrapenal. Sim. Pena maior que 4 anos, certo? Sim. Aí, por exemplo, mas mesmo sendo um crime de menor potencial ofensivo, mesmo assim, ele vai depender de reabilitação posterior, no caso? Sim. A reabilitação é para todo tipo de crime. Beleza. Tá. Certinho. Não, beleza. Então a gente faz assim, eu vou dar uma olhada também e a gente vai conversando. Tá bom, obrigado. Viu? Obrigado, Luciano, viu, pela contribuição. Certo? Nada. Então, pessoal, esse processo de reabilitação é justamente, viu que o colega trouxe um exemplo de algo que o indivíduo precisa para retornar à sua rotina comum. Então, por exemplo, é comum que você, quando vá trabalhar ou tomar posse, por exemplo, em um novo concurso ou em algumas outras medidas, você precisa da certidão de quitação eleitoral. Como que você vai conseguir a certidão de quitação eleitoral se você não consegue votar, né, ou nem justificar? Então, você precisa, provavelmente, de um processo de reabilitação justamente para ter a sua vida normal, certo? Então, aí você vai poder tirar uma certidão negativa de antecedentes criminais, não vai aparecer, vão ser sigiloso, ele vai continuar registrado lá, mas vai ser sigiloso. Tranquilo, pessoal? Então, olha só, a primeira modalidade é justamente a que impõe o sigilo das condenações, né? A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado os sigilos dos registros sobre o seu processo e condenação. Então, depois que o indivíduo cumpriu a pena, não tem por que manter público os registros aí do processo e condenação. E a outra modalidade é justamente a suspensão de alguns efeitos secundários, né? O parágrafo único do 93 vai trazer aí, a reabilitação poderá também atingir os efeitos da condenação previstas no 92, vedada a reintegração nos casos do inciso 1, que é a perda do cargo, função ou mandato eletivo, e do inciso 2, que é, no caso, a perda do poder familiar. Nesses casos são definitivas, certo? Não tem como suspender esses efeitos secundários.
Quais são os requisitos para o indivíduo pleitear a reabilitação? Então, nós temos requisitos objetivos e subjetivos. Requisitos objetivos: tempo de cumprimento da pena, ou seja, tempo de... não vou nem colocar, vou até alterar aqui, para não gerar confusão. O termo adequado seria tempo de extinção da pena, né? Vou só colocar aqui, ó, tempo do cumprimento da pena, certo? Então, olha só, depois que o indivíduo cumpriu a pena, poderá ser decorrida depois de 2 anos, certo? Então, desde quando o dia que a pena foi extinta ou que terminou a sua execução, certo? Considerando aqui, claro, o período de prova da suspensão do livramento condicional, se não tiver tido revogação, certo? Então, o primeiro requisito para o pedido de reabilitação é o decurso de 2 anos do cumprimento da pena. Segundo requisito para a reabilitação, a reparação do dano, certo? O indivíduo tem que ter ressarcido o dano causado pelo crime, ou que ele demonstre absoluta impossibilidade de fazer, certo? Até aquele dia que ele está pedindo. Tranquilo, pessoal? Ou ainda ele pode apresentar aí um comprovante, um documento que comprove que a vítima renunciou àquele ressarcimento do dano. Tranquilo? Então, além de ter se passado 2 anos, do tempo que ele cumpriu a pena, né, já cumpriu, passa 2 anos, ele tem que ter reparado o dano causado. E os critérios subjetivos, pessoal? Ele tem que ter tido domicílio no país. Tranquilo? Nesses 2 anos ele tem que estar morando no país. Ele tem que apresentar bom comportamento público e privado, certo? Aí, claro, é uma coisa bem subjetiva, né? Mas ele vai ter que demonstrar aí ou comprovar que ele não praticou nenhum ato que poderia ser considerado como comportamento inoportuno, né? Ou de alguma forma não adequado, né? No seu âmbito público e também no seu âmbito privado. Tranquilo? Esses são os requisitos do pedido de reabilitação. Tem que ter 2 anos de quando a pena foi extinta, cumprida, reparado o dano, tem que estar morando no país, né, no prazo da reabilitação, naqueles 2 anos, e tem que ter tido bom comportamento público e privado. A reabilitação, pessoal, também pode ser revogada, certo? A reabilitação também pode ser revogada. Então, olha só, ele vai ser revogada a reabilitação, né? Então, vai retirar o sigilo ou aquela suspensão dos efeitos secundários, certo? Se esse reabilitado for condenado como reincidente por decisão definitiva, a pena que não seja de multa. Então, se ele sofrer uma nova condenação, aí vai ser revogada a habilitação, você vai retirar o sigilo dos seus antecedentes, assim como vão voltar aqueles efeitos secundários que porventura tenham sido suspensos. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo. Eu tenho uma dúvida assim para enquadrar, por exemplo, tem um tipo penal que ele tem. Eu acho que o nome é sanção, 2 sanções no tipo penal, já me corrigi. Primeiro é que o SUSI ele é menos benéfico, né? Porque tudo aí é benéfico, ele é menos benéfico do que você converter a pena restritiva de liberdade em restritiva de direito. Então ele só vai chegar se não for possível restritivo de direito. Perfeito. Depois, se o cara é condenado pela lei de contratações públicas, lá onde diz um crime lá de fraude, ele está de
ele pega uma pena lá depois de todo o artigo 50, do artigo 59, ficou, da dosimetria, ficou 2 anos de multa. Certo. Ou 4 anos de multa, porque aqui nesse parágrafo, no inciso B aqui B do artigo 92 que você falou, está escrito que quando for aplicada a liberdade superior a 4 anos, tem perda do cargo, né? No caso sim. Então, se ele pegou aí uma pena de 4 anos de multa, para ele perder o cargo, seria só em condenação de acima de 4 anos? Ou como é que fica a restritiva de liberdade de 2 anos e a multa? Como é que fica essas duas aí? Então, aí tem que ver, dependendo do tipo penal, se essas 2 tipos de penas elas são aplicadas cumulativamente ou alternativamente. Cumulativamente. Alternativo? Cumulativamente. Cumulativo. Então, veja, ele foi condenado a uma pena privativa de liberdade e a uma pena de multa. Certo? Eu não entendi ainda direito a sua pergunta. Qual que é a sua dúvida? Porque assim, onde é que eu vou enquadrar ele? Porque para o SURSI não pode. Pena restritiva de direitos poderia trazer uma pena, poderia enquadrar ele na restritiva de direitos, ou eu poderia ir direto no SURSI. Então, tem que... ele poderia, no caso, por exemplo, o crime que você deu o exemplo, ele é praticado sem violência e sem grave ameaça à pessoa, certo? Então, se ele tiver uma pena menor do que 4 anos, pode ser que ele tenha a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Interessante. Certo? Aí, imagine que seja um crime praticado com violência. Aí não vai ser possível a substituição, mas vai ser possível o SURSI. Se ele tiver uma pena menor do que 2 anos. E aí, se não for possível a substituição, nem o SURSI, pode ser que seja possível o livramento condicional. Tranquilo? Tá, tranquilo. Então a pessoa pode preso aí, chama o advogado que ele tira da cadeia. E tira mesmo, né? Do jeito que tá aqui esse monte de benefício, até eu vou tirar também. Se o cara não tiver muito enrolado, é isso aí. Você pode ver que os critérios sempre são não ser reincidente. Se o cara for reincidente, aí não tem santo que ajude. Tá bom, obrigado. Certo? Mas se o cara for primário, não tiver antecedentes criminais, aí facilita bastante. Então, assim, é muito difícil a pessoa ser presa, continuar presa, né? Quando é bem assistida e quando é o primeiro crime que a pessoa comete. Realmente é muito difícil ficar preso, né? Pela nossa legislação. Agora, se já tiver condenação, aí é bem mais complicado. Tranquilo? Tranquilo. Então, pessoal... Professor? Oi, sim, claro. Antes de finalizar, só mais uma contribuição. Professor, é interessante que mesmo se ele já tiver, né? Já tiver uma condenação, tiver pago alguma coisa, mas aí aquele outro exemplo que você deu, ser bem assistida, acaba dando para ir empurrando, né? Por exemplo, eu vi, não sei se é o STF, o STJ, que fala que se a pena for maior que 15 anos, ele orienta já a executar a pena. É melhor. Né? Mas, por exemplo, se for bem assistido por bons advogados, não dá para enrolar ainda. Exatamente. Tempo, não dá? Exatamente. Você consegue aí, se você tiver uma certa condição financeira para justamente pagar bons advogados, não precisa nem ser bom advogado, mas o advogado que vai interpor, por exemplo, um recurso com essa finalidade de atrasar o trânsito em julgado da sentença, né? Aí acaba que muitos crimes acabam prescrevendo, justamente porque você não tem a ocorrência do trânsito em julgado da sentença condenatória. E aí, realmente, quando as penas mais baixas, que os prazos de prescrição são mais baixos também, que é o assunto da nossa próxima aula, que é a prescrição, aí realmente, por estratégia, quanto mais demorar o processo, melhor. Agora, com condenações altas, quanto mais cedo você inicia o cumprimento da pena, mais cedo você vai conseguir ter
os benefícios, por exemplo, uma possibilidade de livramento condicional ou progressão de regime. Certinho, obrigado. Por nada. Mais algum apontamento, pessoal? Alguma dúvida? Então, pessoal, agradeço a vocês, um bom fim de semana, tá? Até a próxima semana e eu vou fazer novamente o PDF com o material da próxima aula e encaminhar aí no grupo. Tranquilo? Um abraço, pessoal.